volta à Itália. Eu sou Pietra Pepeliaskov e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pesquisa de documentos. Pesquisar documentos, quando a gente fala de cidadania italiana, é quase uma arte, porque normalmente estamos lidando com documentos muito antigos. Depende muito se você está pesquisando um documento italiano do seu dante causa ou então uma certidão no Brasil. Se você estiver procurando a certidão de nascimento ou casamento do seu dante causa, do seu antenato italiano, você tem duas fontes iniciais de pesquisa. Os comunes da região onde você imagina que ele tenha nascido, e aí você pode entrar em contato com esses comunes por meio do e-mail ou telefone, que você vai ter essas informações no site do próprio comune, ou se a gente estiver falando de um registro muito antigo, na época em que os comunes ainda não eram responsáveis pelo registro civil dos nascidos, o que a gente tinha era uma certidão de batismo, porque aí se levavam os recém-nascidos às igrejas e o padre efetuava o batismo e esse era o registro. Essas certidões de batismo também servem no caso da cidadania italiana. Agora, se você estiver procurando uma certidão já brasileira para depois da imigração do seu dante causa, você pode procurar essas informações tanto nos cartórios de registro civil da região onde você está pesquisando, e esses cartórios fazem o trabalho de pesquisa por meio de um pagamento de um emolumento que fica por volta dos 12 e 15 reais, e aí você fornece as informações que você já tem e o cartório procura identificar se aquele registro é de lá ou não. Outras fontes importantes para certidões brasileiras é o arquivo do Museu da Imigração. Nesse arquivo, grande parte já foi digitalizada, você pode encontrar registro de desembarque em navios, às vezes a hospedaria para onde foi o seu antenato italiano. Isso pode te ajudar a entender para qual região do Brasil ele foi assim que ele desembarcou. E isso pode te ajudar a entender com qual cartório você deve falar. Alguns sites funcionam como uma espécie de arquivo digital de diversas fontes diferentes. Um exemplo deles é o Family Search, o Heritage e, no caso das certidões italianas, o Portale Antenati, que são portais online que eles concentram uma série de informações e registros de várias partes. Você tem um campo de pesquisa, um formulário que você preenche com as suas informações, com aquelas que você já tem em mãos, e aí ele te oferece, te devolve, o sistema te devolve as informações que ele tem por ali. É importante lembrar que, como se tratam de documentos antigos, é natural que a gente tenha algumas divergências nas informações, que os nomes tenham sido trocados no momento em que o italiano chegou no Brasil, e isso é muito comum, principalmente no que diz respeito aos sobrenomes. Isso não impede a sua cidadania italiana, mas implica, às vezes, na necessidade de uma ação de retificação de registro civil. Para saber se isso vai ser necessário, é preciso analisar o documento, mas é preciso ter parcimônia para analisar essa documentação e identificar se é aquele mesmo registro que você está procurando, porque é preciso levar em conta que esses dados podem ter sido alterados. Quando a gente fala de pesquisar registros e certidões antigas, normalmente o que a gente tem digitalizado no sistema são fotos de livros, porque muito antigamente os registros eram feitos à mão num livro de registro mesmo. E aí o pesquisador que desenvolve esse trabalho minucioso de procura, ele pega o livro daquela região, daquela data específica, seja de nascimento, casamento e óbito, e ele lê página a página. Os registros foram feitos de acordo com a data, seguindo uma ordem de nascimento. A letra que era usada na grafia é uma caligrafia muito antiga e difícil de ser compreendida para quem não está habituado com esse tipo de leitura. Mas isso é possível, se você estiver acompanhado de um bom profissional para identificar esse registro. A sua jornada pode começar na conversa com a sua família, com as pessoas mais antigas, seja com seus avós, com seus pais ou até com o seu bisavô, se você puder ter contato com ele. Essas pessoas, por terem vivenciado perto de outros familiares, podem ter ali informações que vão facilitar a sua jornada. Por exemplo, eu sei que o nosso bisavô nasceu em Minas Gerais e depois ele foi morar em São Paulo. Você pode partir daí a sua pesquisa e começar a entender que talvez ele tenha tido o primeiro filho em São Paulo, depois do casamento. Esse é só um exemplo, mas é para vocês entenderem como este trabalho é um trabalho de pensamento. Você precisa olhar as certidões que você já tem em casa, às vezes aquelas antigas que estão guardadas desde o primeiro registro. Lá constam informações que podem te ajudar a traçar o caminho que a sua família fez. Mas lembre-se que as informações presentes na documentação nem sempre são totalmente fidedignas. Às vezes, por conta inclusive da dificuldade de comunicação entre aquele imigrante que não dominava o idioma português e aquela pessoa que o recebia
quando ele chegava no Brasil, também não dominava muitas vezes o idioma italiano, a comunicação falhava. E às vezes as informações que a gente tem não condizem com a realidade. Por exemplo, às vezes nas certidões consta como naturalidade uma região que não era o lugar de onde o italiano vinha, era só o lugar onde ele tinha morado antes de partir. É preciso levar tudo isso em conta para não perder seu tempo e não acabar desistindo pela dificuldade da sua cidadania italiana. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com quem você acha que pode se interessar, para facilitar a vida também dessa nova pessoa que está procurando a cidadania italiana. Obrigada!